Tá bom. Então, boa noite, senhores. Mais uma vez, com grande alegria que aqui estamos de volta, mais uma quinta-feira, para mais um banquete de luz espiritual, através da nossa Agenda Espírita Brasil. E hoje recebendo alguém muito especial para nós, alguém que foi convidado e se propôs a estar conosco aqui hoje, que é o Florencio Anton, lá de Salvador. Ele é professor universitário, destacou-se no movimento espírita pela sua faculdade mediúnica, né? É a psicopictografia, mais conhecida como pintura mediúnica, fica mais fácil, né? E a gente conhece e entende melhor os lindos e belos quadros que ele recebe, né? E é importante que toda a renda decorrente da venda das telas que o nosso Florencio recebe reveste a benefício do Grupo Espírita Sheila, fundado por ele lá em Salvador, e também das instituições espíritas e filantrópicas onde as atividades são realizadas, são desenvolvidas, né? Então, essas casas também são beneficiadas. O Grupo Espírita Sheila, fundado pelo Anton, Florencio Anton, atende a 85 crianças e um total de 46 famílias. Dados que nós temos agora, não sei se já estão modificados, né? Importante destacar que o foco principal do trabalho do Grupo Espírita Irmã Sheila é justamente a educação. Maravilha, né? Levar a educação, o conhecimento, esse é o grande interesse, né, desenvolvido pelo Grupo Espírita Sheila. Então, nós damos boas-vindas ao nosso Florencio, dizer da alegria de recebê-lo em nossa Agenda Espírita Brasil. Esperamos que possamos ter outras vezes e ficamos muito gratos por sua maneira tão gentil de nos atender o pedido, Florencio. Boa noite. Boa noite. Então, nós vamos passar agora a palavra para a nossa Maria Lúcia, que vai fazer a leitura de uma página para a gente, logo eu farei a prece, e então nós passaremos a palavra para o nosso convidado. Boa noite a todos, né? Nos caiu agora Mudança de Plano de Emmanuel, né? Do livro Correio Fraterno. Não espere pela morte do corpo físico para realizares o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Se te habituastes à irritação, cultiva o silêncio e a tolerância, com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se tens a infelicidade de comprar inimigos através de atitudes impensadas, detente na serenidade e aprende a servir aos teus desafetos, alcançando assim o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates com desvãos da ignorância, nos desvãos da ignorância, não te esqueça do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo, e erguendo-te para o trabalho digno, consagra-te ao suor enobrecente, a fim de incorporares ao teu patrimônio espiritual o otimismo, a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida dentro da nossa residência planetária. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batráquio mora no charco. A ave plana e canta na altura. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Assim também, cada alma reside na esfera de ideal e pensamento
que forma para si mesma. Quem deseja, pois, um mundo melhor, pode avançar pelo trabalho e pela boa vontade no roteiro da ascensão desde hoje. Então, vamos, nesse instante, unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, rogar a Jesus que mais uma vez possa estar aqui nos abençoando mais essa tarefa, envolvendo o nosso convidado, Florencio Anton, para que ele possa trazer, Senhor, a vossa sublime mensagem, da forma como tu viestes nos trazer, para nosso esclarecimento, nosso engrandecimento como seres imortais que somos. Tua paz possa permanecer em nossa mente e em nosso coração, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Florencio, a palavra agora é tua, Agenda Rio Brasil. O abraça e passa a palavra para você. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Francisco, e a todos os amigos do Agenda Espírita Brasil por esse convite tão carinhoso para que nós pudéssemos participar dessa live, entretecendo algumas considerações a respeito dessa mensagem de Emmanuel, que é extremamente atual, importante para a pauta das nossas reflexões nos dias de hoje. E a mensagem em si, ela dispensa qualquer tipo de consideração teórica mais profunda, e é exatamente por isso que eu vou pedir permissão a todos vocês para compartilhar, enfim, histórias, aspectos da nossa vida pessoal que podem se encaixar de forma dialógica com as considerações, com as argumentações de Emmanuel dentro dessa mensagem luminosa. E para iniciarmos essa jornada, de certa forma, uma jornada histórica que traz importantes significados sobre a utilização dos conhecimentos espíritas e, sobretudo, dos sentidos da aplicação da mediunidade para o bem comum, eu não posso deixar de me furtar a compartilhar uma história que nós vivemos há poucos anos atrás na cidade de Votuporanga, cidade natal do nosso querido Divaldinho Matos, o fundador do Centro Espírita Maria de Nazaré, que tem uma obra fabulosa naquela cidade, uma obra de educação extraordinária que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, nós estávamos no carro com o Divaldinho, quando eu começo a escutar pela via mediúnica uma música que é costumeira nos nossos círculos de estudo da doutrina espírita, que é aquela música que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então eu continuava a ouvir insistentemente aquela música quando pude divisar a figura desencarnada de uma pessoa que eu não conheci, que se dizia chamar Julinho, e que me pedia para dizer ao Divaldinho que ele estava ali. Diga ao Divaldinho que o Julinho está aqui. E então, na sequência desse processo auditivo, nós todos começamos a sentir um leve odor de rosas que invadiu o carro. Nós estávamos nos dirigindo da cidade de Votuporanga para a cidade de São José do Rio Preto. E eu falei para o Divaldinho que ali estava o Júlio César Grande Ribeiro, que pedia para dizer-lhe que estava presente e trazendo, inclusive, um nome, um diminutivo, enfim, do seu nome. Diga-lhe que eu sou o Julinho. Então, o nosso Divaldinho ficou profundamente emocionado. Julinho, em verdade, tratava-se do médium Júlio César Grande Ribeiro,
que nasceu no Espírito Santo, foi um potentoso médium de efeitos físicos, uma alma muito querida, que psicografou vários poemas, em partilha com a mediunidade psicográfica de uma senhora chamada Lulu, esteve em contato muito íntimo com Francisco Cândido Xavier, e quem, nesse momento, nos solicita enviar um abraço para todos os amigos que ele conhecera e que vivem ainda no mundo da carne, na cidade de Niterói. O Julinho é essa alma muito querida, a partir daí passou a estar muito mais próximo das nossas faculdades psíquicas, tem nos orientado em algumas atividades da mediunidade. Mediunidade essa que começou a surgir na minha vida quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Eu vi os espíritos com uma certa insistência, e aquilo, de certa forma, me incomodava, sobretudo por conta das dificuldades que os nossos relatos infantis a respeito da aproximação de seres invisíveis junto aos nossos pais causava um certo desconforto na família. Sobretudo nos momentos em que aquelas companhias invisíveis não traziam um coração profundamente mergulhado no afeto, na pacificação, na amorosidade, e demonstrando um certo grau de hostilidade, me causavam medo. Eu tinha que sair do meu quarto, porque eles provocavam uma série de fenômenos de efeitos físicos, e buscava o quarto do meu pai e da minha mãe. O meu pai não entendia esses processos e me enxotava no meio da noite, dizendo que médium, que homem não pode ter medo, que nós teríamos que enfrentar os nossos medos, e que aquelas criações de espíritos, de almas que eu estava, enfim, trazendo, eram todas elas criações da mente fértil infantil. E obviamente, isso me causou alguns desconfortos, porque eu não entrava no quarto, eu dormia na porta, talvez numa tentativa de me proteger daqueles fenômenos tão estranhos, tão inusitados que aconteciam conosco e que assustavam, inclusive, as nossas babás. Meu pai não acreditava em nenhum tipo de religião até aquele presente momento, era uma pessoa completamente afastada de qualquer possibilidade de construção, enfim, da espiritualidade a partir de uma crença religiosa. Um comerciante de uma cidade pequena chamada Tobias Barreto, um homem muito reto, um homem trabalhador, era presidente do clube social, uma pessoa muito querida na sociedade. No entanto, as suas crenças, as suas posturas, talvez alimentadas por juízos e por conceitos oriundos de uma sociedade machista, entendiam que a figura masculina precisava enfrentar os seus medos sem, obviamente, demonstrar nenhum sentimento, nenhuma atitude de covardia. E talvez por isso ele me impulsionava a enfrentar aquelas manifestações mediúnicas que aconteciam em nossa casa. Esse processo, digamos, de dificuldade de aceitação do meu pai por parte, em torno da nossa faculdade mediúnica, de certa forma se ressignificou quando nós tivemos uma experiência impactante na casa da minha avó. Minha avó já estava separada do meu avô, era uma pessoa profundamente religiosa, de certa forma eu devo a essa alma querida o resgate da minha espiritualidade, esse sentido maravilhoso que nos impulsiona à busca de uma força maior e que nos dias de hoje tem sido sobejamente estudado pelo campo da educação, pelo campo da saúde, como sendo um elemento
como sendo um fator preditor, inclusive, de qualidade de vida. E foi minha avó quem me ensinou a orar, foi minha avó quem me ensinou a buscar um tipo de conexão com o Criador, independentemente de credo religioso. E, naturalmente, por ser uma pessoa muito, muito sensível, a minha avó entendia ou compreendia os meus momentos de descompasso mediúnico, ou seja, aqueles momentos em que eu estava mais sensibilizado pela presença dos espíritos desencarnados, e quando ela sentia isso, me chamava para me oferecer um passe diferente. Ela orava sobre a minha cabeça dentro dos moldes daquelas mulheres rezadeiras, daquelas mulheres benzedeiras. E, claro, o sentimento que lhe brotava do coração era tão poderoso que, obviamente, me gerava um equilíbrio do meu campo psíquico, favorecendo, inclusive, o sono. No entanto, em um determinado dia, por mais que a minha avó orasse, eu não conseguia conciliar o sono. E observando a porta do quarto, eu percebia que um tipo de espectro se materializava e se desmaterializava, até que, em um determinado momento, eu percebo que duas mãos muito alvas retiram do rosto uma espécie de véu, era o que a minha visão naquele momento poderia, digamos, comparar, e de dentro dele sai uma face macilenta de uma mulher morena, que balbuciava algumas palavras que, de certa forma, reverberavam na minha cabeça a seguinte frase: diga à sua avó que eu sou Lelé e que eu morri aqui no quarto dos empregados. Eu fui babá de sua mãe, morri de câncer de esôfago. E eu quero agradecer muito a sua avó por tudo quanto ela fez por minha pessoa no meu momento de enfermidade. E então eu contei isso para minha avó, que ato contínuo se levantou da cama, muito assustada, fez o sinal da cruz e disse: Virgem Nossa Senhora, meu filho, o que é que você está vendo? E ficou silenciosa, fez uma Ave Maria, vamos dormir, vamos dormir. Aquela visão se diluiu, eu adormeci, e no dia seguinte minha avó não falou absolutamente nada a respeito. Somente com o passar do tempo, sobretudo porque eu percebi que os meus pais, minha mãe, o meu pai, apresentaram, digamos, um comportamento muito mais compassivo, mais pacífico diante daquelas manifestações que aconteciam, eu vim a ter a exata noção da importância daquela manifestação mediúnica dentro da minha história de formação humana, dentro da minha história de vida, de formação mediúnica, e junto, enfim, a dinâmica da minha família. O fato é que Lelé havia sido a babá de minha mãe, mas eu não poderia saber absolutamente nada dessa história. Era uma história muito, muito da intimidade da família. Eu tinha apenas 8 anos, minha mãe era muito jovem, muito menina, quando Lelé tomou conta da minha mãe, e aquele fato, obviamente, ressignificou algumas crenças que os meus pais tinham a respeito da fenomenologia de que eu era portador. O fato é que o tempo vai passando e a gente vai percebendo uma necessidade, talvez muito, muito inata, de buscar respostas para aquilo que nos acontecia. Porque, por um lado, as freiras que conduziam o educandário Nossa Senhora do Carmo, onde eu estudava, diziam que se tratava de manifestações do demônio pelo fato de que eu não era batizado. Mas, por outro, esses espíritos, na grande maioria, quando se apresentavam, traziam considerações importantíssimas sobre o nosso papel no mundo, sobre o papel de um indivíduo
digamos, permeado pela ética, pelo sentido de ajuda ao próximo, e algumas ocasiões traziam, inclusive, a despeito da minha pouca idade, informações consoladoras para parentes, para pessoas que haviam perdido seus entes queridos. E então, como eu não encontrei essas respostas nas expressões da religiosidade católica, eu tive que ir buscar no Espiritismo, e felizmente eu encontrei no Espiritismo uma orientação segura para o desenvolvimento dessa faculdade. Com 10 anos, os meus pais se separam, eu tive muito pouca oportunidade de travar contato, de viver uma relação mais aprofundada com a minha figura paterna. Os nossos contatos eram muito mais pela via do telefone. Eu vim para Salvador com 14 anos, passei a desenvolver as nossas atividades espíritas no grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, com o Manuel Messias Canuto Oliveira, com Dona Eunice Bastos. A mediunidade foi se ampliando, o trabalho de pintura mediúnica se instalou na nossa vida, ali por volta do ano de 1990, e 9 anos depois, os espíritos me propõem um novo desafio. Ali por volta de julho de 1999, a Sheila, que é muito conhecida no nosso movimento espírita, para quem não conhece, Sheila desencarnou na Segunda Guerra Mundial, entre a cidade de Bremen e de Hamburgo, e posteriormente passou a se manifestar pela mediunidade luminosa de Francisco Peixoto Lins, o nosso querido Peixotinho. E, obviamente, desenvolveu um carinho muito grande pelo movimento espírita brasileiro e, sobretudo, pelos médiuns de efeitos físicos, direcionando preponderantemente a ectoplasmia para as intervenções na área da saúde. E Sheila, em 1999, me apareceu, gerando aquele perfume maravilhoso que é costumeiro quando há possibilidade de fazê-lo, me convidando à construção de um projeto educacional que viesse a entender a pessoa humana nos seus mais diversos ciclos vitais: infância, adolescência, juventude, adultez e senectude. Eu era um simples funcionário da Varig, Disse para ela que não tinha condições de desenvolver uma obra dessa natureza. Eu disse: Sheila, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Aí ela disse: mas, meu filho, você tem amigos. E nós aqui somos às centenas. Aí na Terra não tem um ditado que diz assim: mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso? Aí eu disse: tem sim, minha irmã, tem sim. Então, meu filho, nós somos aqui às centenas e nós haveremos de auxiliar você nesse trabalho. Eu tinha apenas 23 anos de idade, e aí nós começamos, mergulhados neste movimento de amor da espiritualidade, a desenvolver o trabalho que ficou conhecido como Grupo Espírita Sheila, que é a pessoa jurídica da Comunidade Maria de Nazaré, que hoje é o braço social dessa nossa instituição e que já tem 21 anos de idade. Aqui nós passamos a perceber que o verdadeiro sentido da vida não está nos bens materiais. De uma maneira geral, fazendo uma análise muito, muito superficial sobre sobre a contemporaneidade, nós vamos perceber com um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que fez uma análise assim maravilhosa a respeito da sociedade contemporânea, que hoje em dia os nossos valores são valores muito baseados na liquidez, muito baseados no produto,
no consumo, no movimento de trabalho em si para atender a uma demanda capitalista que visa única e exclusivamente os valores monetários, que visa preponderantemente, digamos assim, a ampliação do lucro. Então, essa é uma sociedade, na perspectiva de Bauman, e nós concordamos com esse sociólogo, que deixou para trás valores extremamente sólidos, como, por exemplo, a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Tudo hoje, em si, é feito com uma marca temporal, com a marca temporal do imediatismo, se eu puder usar essa expressão. Caridade e fraternidade, portanto, são valores muito sólidos. E aqui no Grupo Espírita Sheila, eu pude aprender que esses valores, em verdade, numa contraposição ao tipo de pensamento social contemporâneo, são aqueles que, de fato, nos conferem significado para a existência. São aqueles que trazem para a criatura o frescor, o verdor das paisagens espirituais da felicidade. E aí o tempo vai passando e o meu pai retorna para a minha trajetória existencial. Para que vocês tenham uma ideia, nós passamos praticamente 30 anos de hiato relacional. E é claro, esses 30 anos foram talvez os responsáveis pelo arrefecimento, digamos assim, dos laços afetivos, porquanto, por uma questão puramente psicológica, o afeto ele se engrandece a partir da relação. Nós somos seres da sociedade. Allan Kardec vai nos trazer uma consideração memorável quando ele diz nenhum ser humano nasce com as faculdades completas, e é pela união social que nós nos completamos uns aos outros. Portanto, o afeto, a amorosidade, por exemplo, o carinho, a ternura, são afetos que são aprendidos. Nós desenvolvemos esses afetos nas nossas relações. E assim, esses 30 anos, de certa forma, arrefeceram os laços pai, filho, e me fizeram, digamos assim, não reconhecer, naquele momento inicial, a minha figura paterna. Claro, eu entendia sob a perspectiva racional de que aquele homem era, de fato, o meu pai, mas sob a perspectiva afetiva, eu não encontrava nenhuma ressonância que me pudesse, digamos, mergulhar efetivamente naquela relação. Ele estava com câncer de próstata, já num estado avançado. Tivemos que trazê-lo para cá, para a cidade de Salvador, alugamos um apartamento para ele, montamos uma espécie de enfermaria na sala para que ele pudesse receber os cuidados da equipe médica, entre outras coisas. Mas fizemos esse movimento, digamos assim, muito mais baseado no dever caritativo do que propriamente movidos pelo laço de afetividade. O tempo passa e aquele homem que não acreditava nos espíritos, aquele homem que em algumas ocasiões me surrou por conta do meu esboço de medo frente à fenomenologia mediúnica, me traz a oportunidade de refletir de forma profunda sobre o quanto que as experiências no mundo podem mudar, reposicionar as nossas crenças, as nossas posturas, ainda que
de forma tardia. Ele estava atravessando uma doença sem possibilidades de cura, era, de fato, considerado um paciente paliativo, já estava apresentando quadros de dor extremamente significativos, tomando morfina, metástase para a bacia, para a coluna, para o fígado. Então, o quadro, digamos assim, clínico que meu pai apresentava por conta daquele câncer de próstata era extremamente desafiador, os prognósticos eram negativos. E então, depois de retornar de uma sessão de radioterapia, ele profundamente dispineico, olha para mim e me pergunta, você já conversou com eles? E aí apontava lá para cima, mas não dizia a palavra espíritos. E eu, naturalmente, quis forçá-lo a um processo de aprendizagem. E perguntei, eles quem, meu pai? Não, eu queria saber, meu filho, se você já conversou com eles. Aí eu, mas eles quem? Ah, Florencio, eu queria saber se você conversou já com os espíritos. Eles já disseram alguma coisa ao meu respeito? Já disseram alguma coisa sobre essa minha situação? Aí eu disse, e o senhor agora, meu pai, depois de tanto tempo, o senhor já está acreditando nos espíritos? Aí ele me traz uma frase memorável, que inclusive está publicada num artigo nos anais de um dos maiores congressos latino-americanos em educação, Educere, que eu escrevi. Ele diz assim, meu filho, no estado em que eu me encontro prestes a morrer, qualquer crença é sempre muito bem-vinda e enche o nosso coração de esperança. E ali, naquele instante, foi que eu pude perceber, eu que já havia estudado sob a perspectiva científica, na área da saúde, na área da educação, na área da filosofia, a questão da espiritualidade, tive a oportunidade de sentir, de fato, o quanto que a espiritualidade é transformadora na vida dos indivíduos. Eu quero trazer aqui o conceito de espiritualidade muito mais no âmbito científico, não no âmbito espírita, porque às vezes a gente usa no sentido religioso a espiritualidade atribuindo a um fenômeno espiritual, fenômeno mediúnico, ou a existência dos espíritos, ou do plano espiritual. Ou falamos espiritualidade conceituando grupo de espíritos desencarnados. E a espiritualidade que eu estou trazendo, ela engloba, digamos assim, essas questões da transcendência. Mas é um fenômeno que é muito, muito mais amplo, é um fenômeno que confere sentido de vida, é um fenômeno que proporciona um movimento de conectividade com o Ser Supremo, é um fenômeno que aborda as questões da transcendência, e nas questões da transcendência nós podemos introduzir a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, entre outros elementos. Então eu percebi que a espiritualidade, nesse sentido, estava trazendo para meu pai, prestes a morrer, um alento diferente. E então, como um bom investigador, eu entendi que, na verdade, o meu pai queria uma resposta mais específica dos espíritos sobre o seu quadro. Ele já sabia que ia morrer, os familiares negavam a morte, mas ele estava plenamente consciente de que a sua morte era chegada e muito mais rápida do que os familiares imaginavam. Minha mãe já estava morta e, por conta disso, eu perguntei para ele se, na verdade, ele não estava querendo me pedir uma intercessão para que a minha mãe pudesse recebê-lo. Aí perguntei isso a ele, e ele disse, meu filho, eu gostaria muito que ela me recebesse. Olhou para um lado, olhou para o outro, para se certificar de que a esposa dele não estava ali, e aí disse assim, eu amei demais a sua mãe, meu filho. Eu amei demais a sua mãe.
Melhor dizendo, meu filho, eu nunca deixei de amar a sua mãe. E grossas lágrimas lhe caíram do rosto. Isso traz uma emoção muito grande para mim, porque quando nós rememoramos ou quando nós lembramos, o cérebro revive novamente aquela situação. Então, foi extremamente impactante meu pai confessar que, passados tantos anos, minha mãe já tinha morrido em 1994, foi vítima de uma bala perdida lá na cidade de Foz do Iguaçu, estava separada dele, mas foi muito bonito poder ver, me certificar na figura paterna um amor que eu não reconhecia que ele, porventura, pudesse ter por aquela que havia sido a minha mãe. E aí eu olho para o lado e percebo que minha mãe estava profundamente emocionada no lado espiritual, e eu disse: sim, meu pai, não se preocupe, a minha mãe vai lhe receber, sim. Naquele instante, quando eu digo que a minha mãe vai recebê-lo, eu percebo em meu pai uma felicidade diferente. Eu poderia até dizer, sob uma perspectiva filosófica, que aquela felicidade era a felicidade dos justos. Um homem que trabalhou a sua vida inteira, que obviamente teve os seus altos e baixos, não pôde desenvolver esse sentimento de espiritualidade ao longo da sua vida, mas por conta da doença teve o beneplácito da misericórdia divina para se aproximar ainda mais um pouco mais, melhor dizendo, da sua essência, e esse movimento de aproximação da essência lhe proporcionou uma qualidade de vida surpreendente, encheu aquele coração de esperança. E é claro, quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de felicidade. Foi, sem sombra de dúvida, a experiência no mundo, a reencarnação, que lhe proporcionou viver esse momento de reposicionamento existencial. Aí, passados alguns instantes, ele disse para mim: meu filho, eu quero morrer em Tobias Barreto. Eu disse: sem sombra de dúvida, meu pai, o seu desejo será uma ordem. E ele voltou para a cidade de Tobias Barreto. 8 meses depois, eu não pude infelizmente, acompanhá-lo no seu processo desencarnatório. Por conta da distância, são 275 quilômetros de Salvador à cidade de Tobias Barreto, mas a partir de então, nós nos falávamos praticamente todos os dias. Quando meu pai saiu daquele apartamento que nós havíamos alugado para ele, eu senti uma pontada de saudade na minha alma. Era como se a minha alma, de novo, houvesse se esvaziado de uma presença que lhe era extremamente significante e lhe conferia um certo sentido de completude. Naquele instante, eu reconheci que eu havia reconquistado, em 8 meses, o que os 30 anos de hiato relacional haviam nos retirado. Eu tive saudade do meu pai. E no dia da sua desencarnação, nós fomos avisados por minha mãe, estávamos assistindo o filme, minha mãe apareceu e disse: meu filho, quando você sair do filme, ligue para seu pai. Estávamos eu, a minha irmã, o meu cunhado, meu sobrinho e o meu companheiro. Saímos do cinema, fomos lanchar, e eu disse: Ana, que coisa interessante, eu estou sentindo uma necessidade tremenda de ligar aqui na Bahia, nós chamamos painho, vocês nos perdoem, eu quero mesmo humanizar bastante essa nossa conversa. Como eu disse no início, poderíamos estar teorizando, mas eu entendo que humanizar esses diálogos a respeito da doutrina espírita são muito mais muito mais rico do que propriamente estarmos trazendo, digamos, teorizações extremamente rebuscadas. E aí nós chamávamos painho, né? E eu disse: minha irmã, você precisa conversar com o painho, eu vou ligar para ele. Aí nós ligamos,
Eu conversei com ele, ele estava muito silencioso, as minhas irmãs, por parte de pai, disseram que ele não estava responsivo desde as 4 horas da tarde daquele dia, e eu disse, mas ele está ouvindo, eu sei que ele está ouvindo. Coloque o telefone celular do lado dele. Eu comecei a conversar com ele. Eu disse, meu pai, se você estiver ouvindo, pisque os olhos. E aí ele piscou os olhos, nós ouvimos aquela algazarra na sala, as minhas irmãs dizendo, olha, Florencio, ele piscou os olhos. E então eu tentei, de certa forma, barganhar com a morte. Eu disse, meu pai, eu sei que está próximo, mas será que o senhor não poderia aguentar mais um pouquinho? Porque nós não podíamos ir, enfim, naquele dia, acompanhá-lo. E aí ele, num esforço muito grande, disse, eu consigo aguentar sim, meu filho. Era um homem que tinha uma voz muito, muito forte. E depois eu passei o telefone para minha irmã. E minha irmã teve a oportunidade de falar tudo aquilo que sentia a respeito da sua relação extremamente vazia com a sua figura paterna. Todos nós estávamos chorando naquele momento maravilhoso. Nos despedimos do meu pai, e eu acreditava que ele, de fato, iria aguentar um pouco mais, mas o que verdadeiramente aconteceu é que ele estava esperando esse movimento de perdão da minha irmã, para poder partir feliz, para poder partir com esperança, com o coração mais leve. Quando nós chegamos aqui em casa, o telefone toca e a minha irmã do outro lado do telefone me diz, Florencio, meu pai está morrendo. E eu percebia a respiração profunda. Eu disse, deixa o telefone ligado porque eu vou conversar com ele. Aí eu comecei a conversar e disse, meu pai, lembre-se da nossa conversa, minha mãe está aí do seu lado. E, sem sombra de dúvidas, ela vai te receber. Busque se tranquilizar. Traga boas lembranças. E então, o que nós podemos perceber é que a respiração dele foi ficando cada vez mais serena, tranquila, e ele deixou de respirar. Esta foi uma das vivências mais impactantes e que me ressaltou, que me saltou da memória quando eu comecei a ler a mensagem de Emmanuel, porque às vezes a gente se queixa tanto do mundo. Nós trazemos considerações tão infelizes a respeito dos acontecimentos e de uma forma talvez imatura, tendamos a nos utilizar daquilo que a psicanálise freudiana chama de mecanismos projetivos. Algo que é do universo do nosso sentimento, do universo dos nossos desejos, das nossas vivências, e que são entendidos como ruins, nós projetamos no outro. E, de uma maneira geral, nós projetamos no mundo. Porque o mundo está ruim, porque o mundo é infeliz, porque o mundo é feio, porque o mundo é desgraçado, porque nós estamos num mundo de provas e expiações e nos eximimos com isso da responsabilidade de entendermos e acatarmos aquela ideia de que, no fundo, nós somos o mundo. E o mundo só é transformado, digamos assim, a partir da nossa própria transformação, da nossa aproximação com a essência que é, de fato, onde está Deus, e é digamos, um fator preditor de vivência dessa felicidade relativa que nos compete viver por sobre a Terra. Allan Kardec é fabuloso quando ele diz assim, me permitam ler, a felicidade depende das qualidades próprias dos indivíduos, e não é o estado material, e não é resultado do estado material onde eles se encontram. Está, pois, onde haja espíritos capazes de serem felizes. Então, obviamente, na perspectiva kardeciana, o nosso entorno, o nosso mundo externo diz respeito às nossas
conquistas interiores. Aquele aparo das arestas da nossa personalidade no sentido da diminuição dos sentimentos, atitudes do egoísmo e do orgulho. Os espíritos luminares da codificação nos dizem que o orgulho e o egoísmo são as verdadeiras chagas da humanidade. E quando nós pensamos filosoficamente sobre essas chagas da humanidade, nós podemos estabelecer um certo tipo de diálogo, talvez com o pensamento científico da ciência dura, da ciência ordinária, da ciência clássica, e nas suas ressignificações, por exemplo. Nós temos o Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, um psiquiatra austríaco que trouxe-nos uma compreensão maravilhosa sobre a questão do sentido da vida. Ele fez vários estudos a respeito do sentido da vida. Quando estava no campo de concentração, por força da imposição nazista, ele percebeu que aqueles indivíduos que ali estavam presos e que conseguiam uma sobrevida maior, eram os indivíduos que tinham a esperança de se encontrarem com seus amores no futuro. Ou seja, o sentido da vida é o amor. Joana de Ângeles diz que o oxigênio da vida é a amorosidade. Sem oxigênio, sem esse oxigênio da amorosidade, a vida fenece. E como João, de uma forma muito poética, nos diz, Deus é amor. Então, quando nós buscamos esse sentido da existência, a nossa visão se desobnubila e nós passamos a ver as coisas com um pouco mais de colorido, porque estamos, em verdade, resgatando da nossa essência a presença transformadora, extraordinariamente amorosa do nosso Criador. E assim, para encerrar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, eu quero pedir permissão a todos vocês para ler o pensamento de um homem de ciência espírita que muitos poucos espíritas estão habituados a ler. É o nosso querido Camille Flammarion, que teve uma grande importância no desenvolvimento da astronomia no século XIX, e era também espírita. E essa consideração poética de Camille Flammarion está inserida nesse livro, Deus na Natureza. E ele diz assim: ó misterioso incógnito, exclamei no éter, exclamei, grande imenso ser, que somos nós, pois? Supremo autor da harmonia, quem és tu? Se tão grandiosa é a tua obra. Pobres mitos humanos, os que supõem conhecer-te, ó Deus. Átomos, nada mais que átomos, como somos ínfimos, e como tu és grande. Quem, pois, ousou nomear-te pela primeira vez? Que orgulhoso insensato pretendeu definir-te, ó Deus? Ó meu Deus, todo poder e ternura, imensidade sublime e inconcebível. E como qualificar os que vos têm negado, que em vós não creem, que vivem fora do vosso pensamento e jamais sentiram vossa presença, ó Pai da natureza? Amo-te, causa superna e desconhecida, ser que palavra alguma pode traduzir. Eu vos amo, divino princípio, mas sou tão pequenino que não sei se me ouviríeis, se me entendereis. Como estes pensamentos se precipitavam fora de mim, para fundirem-se na afirmação grandiosa de toda a natureza, as nuvens se esgarçaram no poente e a radiação áurea das regiões iluminadas inundou a montanha. Sim, tu me ouves, ó Criador, tu que dás a beleza e o perfume à florinha silvestre. A voz do oceano não abafa minha voz, e meu pensamento a ti se eleva,
ó Deus, com a prece coletiva. De todo o cabo, minha vista se estendia ao sul como ao ocidente, na planície como sobre ao mar. Voltando-me, lobriguei as cidades humanas meio adormecidas nas plagas. No Havre, as ruas comerciais se iluminavam, e além, na margem oposta, Trouville acendia o seu parque de diversões. E enquanto a natureza se mostrava reconhecida ao seu sublime autor, com o saudar a missão de um dos seus astros fiéis, enquanto todos os seres lhe enviavam suas preces e o rugido dos mares misturava-se ao vento, em ação de graças ao termo de um belo dia, enquanto a obra criada, unânime recolhida, se oferecer ao Criador, a criatura imortal e responsável, ser privilegiado da criação, expoente do pensamento, o homem, vivia à margem, indiferente a tantos esplendores, sem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, parecendo ignorar essa harmonia universal, em cujo seio deveria encontrar a sua felicidade e a sua glória. Quando os dias difíceis se fizerem cada vez mais assustadores em nossas vidas, possamos fechar os olhos ao externo e abri-los para o interno, a fim de maravilharmos-nos com a presença de Deus pujante na forma da luminosidade do seu mais profundo amor. Muito obrigado a todos vocês. Florencio, você pode fazer a prece final, por gentileza? Posso sim. Posso sim. Amigo Jesus, aqui estamos no encerramento de mais uma atividade de construção de conhecimento em torno da vida. E mergulhados nessas vibrações sublimes da amorosidade de Deus, queremos, embora a nossa pequenez, oferecer as flores da nossa gratidão, pedindo que esse amor sublime possa ser sentido e espalhado por todos aqueles corações que a nós outros se conectam nesse instante. Abençoa, Senhor, todos os esforços iluminativos desta equipe tão querida da Agenda Espírita Brasil. E dá-nos a condição, na condição de espíritas, a partir da nossa própria transformação, de melhorarmos o nosso entorno, facultando-nos a oportunidade, Senhor, pelos caminhos da existência, de darmos o testemunho da presença de Deus através do nosso exemplo. Muito obrigado, então, Jesus, e aos espíritos amigos que nos acompanham. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Florencio, pela ótima explanação, que de uma forma assim, tão simples, singela, nos tocou e tenho certeza que tocou cada ouvinte que nos assistiu. Muito obrigado mesmo. Esperamos tê-lo de volta aqui, mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo a todos e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.